Fala aí, aqui é o Guidion com mais um vídeo pra você, seja muito bem-vindo ao meu canal, bem-vindo de volta. E no vídeo de hoje eu vou falar o que todo mundo quer saber, será que vai ter aumento ou não vai? Vou dar a minha opinião baseada numa análise dos fatos aos quais temos acesso, né? Notícias, coisas que eu ouço nos bastidores, coisa que a gente percebe também. Então sem enrolação nenhuma, vem pra minha tela. Começando aqui, tá rolando uma greve, para quem não sabe, tá rolando uma negociação com o governo solicitando aumento salarial, tem todo um estudo que foi feito, eu já trouxe esse background aqui no canal num vídeo passado, mostrei ali a proposta e tudo mais, ou seja, não é de hoje, né, que isso está sendo conversado, e aí o governo não foi muito à frente nas negociações, acabou implicando numa greve da categoria, teve adesão dos professores agora, então tá uma greve cada vez mais robusta. As outras categorias do Serviço Federal também não estão muito felizes. Então a situação do governo é complicada politicamente, vamos dizer assim. E vamos aqui, ó. O governo federal abre negociação com os servidores técnico-administrativos em educação. Notícia do Correio Brasiliense aqui. A ministra Esther Dweck, titular do Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, reafirmou o compromisso do governo com os servidores públicos, especialmente os técnico-administrativos em educação. Não sei se você lembra, mas rolou uma votação, lembra que eu trouxe aqui no canal até, e aí a educação ficou bem posicionada ali, e isso dá um certo peso maior, né, para a negociação na mesa específica, que é diferente daquela mesa geral do Serviço Federal, né, e possibilita aí uma reestruturação na carreira. E aí, mais especificamente, a gente vai assistir um trechinho aqui da fala da ministra acerca desse reajuste. Vamos lá. Uma série de coisas que têm impactos orçamentários, assim como o reajuste de servidores. O que a gente tinha pactuado inicialmente dentro do governo, então, que além dos 9%, a gente garantiria mais 9%, né, 4,5%, ao longo do mandato do presidente Lula, garantindo para todo mundo, no mínimo 18%. Na verdade, é 19%, porque como se acumula um aumento em cima do outro, o aumento seria 19,03%. Essa parte aqui, para quem não está lembrando também, foi uma notícia que saiu do governo até batendo o martelo já, dizendo assim, ó, se vocês quiserem, tá dado isso aqui, o vale alimentação aumentar para R$1.000, auxílio saúde, auxílio creche também sofreriam um reajuste ali, então um reajuste legal na cesta de benefícios. Não é ainda o que os servidores do Poder Executivo estão pleiteando, né, que querem uma equiparação aí com Legislativo e Judiciário Federal, que seria uma majoração principalmente do auxílio alimentação bem maior, né, e é uma verba indenizatória, então não incide desconto, é interessante para todo mundo da categoria, mas principalmente para a educação aí que tem um salário menor, né? Seria um impacto financeiro muito maior. E além dessa cesta de benefício, o governo prometeu aí 4,5% de reajuste em 2025 e em 2026, mas nada para 2024, beleza? Que é um aumento acima da inflação do período, né? É importante dizer isso. Então, por isso, ninguém teria perda ao longo do mandato do presidente Lula, mas a gente não teria uma facilidade de recuperar a perda que ocorreu nos governos anteriores, especialmente no governo imediatamente anterior ao presidente Lula agora, né? Por falta de qualquer reajuste dos servidores naquele momento. E a gente, ao mesmo tempo, foi discutindo com algumas categorias propostas de reestruturações, né? Categorias que estão precisando ser reestruturadas. E no caso da educação, os técnicos e os professores, eles têm realidades muito distintas, né? No caso dos professores, eu sou professora da Universidade Federal, né? Conheço bem a nossa tabela salarial, sei que estamos sim defasados, né? Por conta desses períodos anteriores, por falta de reajuste, porém é uma tabela já organizada, alinhada, com poucas discussões sobre a estrutura. Já dos técnicos, não. É uma área que necessita uma reestruturação muito forte. O que o governo fez nesse ano? A gente montou um grupo. Necessita uma reestruturação muito forte. Você pegou aqui, né? A gente não vai assistir tudo, vou deixar para você aqui, ó, canal Gov, né, o canal do governo. Bom dia, ministra Esther Dweck, o vídeo postado aí 7 dias atrás. Então você pode assistir ele completo. O MEC já tinha esse grupo com os técnicos, né, com as representações dos técnicos. O Ministério da Gestão entrou nesse grupo. O ministro Camilo deu 30 dias para que esse grupo fizesse uma proposta. A gente tem uma análise de tudo que os técnicos estão pedindo em termos de reestruturação da carreira. A gente já conversou com eles o que a gente consegue atender, o que a gente não consegue. A gente já montou e eles fizeram até um simulador para a gente poder ter noção de impacto orçamentário. Galera é braba. E isso está totalmente pronto. O que a gente está discutindo agora dentro do governo é justamente esse espaço orçamentário para que a gente faça uma contraproposta. Porque a gente chegou a fazer uma proposta dentro desses valores que eu mencionei anteriormente, né, que seria 4,5 ano que vem, mais 4,5 em 26. Né, fizemos uma primeira proposta tanto para os técnicos quanto para os professores que não foi aceita.
Essa proposta, eu não tenho certeza se foi feita para os técnicos e professores. Eu acho que ela foi feita para o Serviço Público Federal de modo geral, tá? Mas vamos falar em cima disso aqui. Depois, se você quiser, pode assistir o restante aqui. Pode ser que tenha mais alguma coisa interessante ali. Aqui, para o ponto que eu quero abordar, basta isso daqui, né? Então, o governo está avaliando agora, né, com essa contraproposta que vem. E como assim contraproposta? Havia uma proposta? Sim. Cadê a proposta? Tá aqui, ó. A proposta eu já tinha mostrado, tá em vídeo anterior, tá bem explicadinha, mas aqui tem a explicação completa. Eu vou deixar esse link na descrição para você. E essa aqui é a proposta, tá? Então, o governo vai enviar uma contraproposta, ou seja, ele já discorda disso aqui. Se não, era só falar, tá ok, né? Então, como eu havia previsto, isso aqui era utopia, né? Tava um pouco acima ali do que eu imaginava ser possível. Mas a gente tem um contexto aqui para falar ao longo do vídeo que pode mudar essa questão. Então, o governo está estudando aí algo acima desses 19%. 19% seria o quê? Os 9 que já foram dados, mais 4,5, que sobrepostos daria 19, alguma coisinha por cento, mais a cesta de benefícios reajustada. E aí as entidades criticaram a fala que era do reajuste acima dos 19%, porque pressupõe ainda, quando você fala assim, não, beleza, vamos estudar uma forma de te dar mais de 19% até 2026. Pressupõe que em 2024 a gente não vai ter reajuste de qualquer forma, né? E todo mundo que está em greve está lutando contra isso, que é reajuste agora em 2024. Pronto. Já temos aqui um ponto, né? O salário está congelado, a gente ficou muito mais tempo sem reajuste do que várias outras carreiras e tal. O governo deve apresentar uma nova proposta de reajuste amanhã, dia 19. E aí, a partir daí, a gente começa a ter algo mais factível, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Mais do que a gente já mostrou, né? Aqui também fala da nova proposta. Beleza. O ponto-chave que a ministra fala ali é orçamento. O governo concorda com os servidores, vê que realmente a carreira precisa, ela falou nesses termos, de uma forte reestruturação. O MGI integrou os trabalhos junto com os técnicos, então assim, não foi uma coisa que os técnicos fizeram sozinhos e mandaram para o governo. Foi um trabalho conjunto. Então ali saiu um relatório que foi coeso e de acordo, né, de ambas as partes. E ele foi para frente, agora resta saber se tem espaço. O que dá para fazer com o espaço que tem, na verdade? E aqui está a questão. O Haddad está com a meta, né? O governo está perseguindo, o ministro Haddad está com essa meta de déficit zero em 2024. Isso está anunciado já há bastante tempo. Então, o orçamento está apertado. E, até então, o arcabouço fiscal veio para substituir o teto de gastos, que era o que a gente tinha antes da pandemia, e desde o Temer, né? E não funcionou muito bem o teto de gastos, veio essa alternativa. A meta é zero para 2024 e era de superávit em 2025. Ou seja, 2024 a gente fecha sem dívida nova, 2025 a gente fecha com a gordurinha ali ainda, né? Com dinheiro em caixa. Mas olha só o que aconteceu. Com essa notícia do aumento do salário mínimo, né, o governo prevê o salário... Nossa senhora, o anúncio não deixa nem ler o título da notícia. Prevê um salário mínimo de 1.502 para 2025. O que acontece? Ó? O mesmo projeto, ele altera a meta de 2025 de superávit para déficit zero. Ou seja, a gente tem uma possibilidade a partir disso daqui, na minha opinião, de que a meta de 2024 também seja alterada. E aí cabe um reajuste, entendeu? Porque do jeito que tá, é impossível, não dá para você fazer, já tá tudo certinho lá e não tem espaço. O dinheiro que tem, daria para você dar esse reajuste nos benefícios, foi o que o governo já calculou e propôs. Então, a proposta que está feita de 1.000 de alimentação, essas coisas, já está dentro desse déficit zero de 2024. Se você... isso aí. Se você mexe e dá um reajuste para uma carreira grande como a nossa, né?
você vai ter que mexer nessa meta. E qual o problema de mexer na meta, né? Afinal, o Brasil sempre teve dívida, né? As coisas estão... O problema é que você faz uma sinalização aí para o mercado errada, e aí mexe com inflação, com dólar e tudo mais. Sabe, é tudo conectado, então você vai gerando efeitos em cadeia, porque se fosse fácil já tinham resolvido, já tinham feito. Então tem implicações, esse é o gargalo do governo, é por isso que eles estão relutando ali em quebrar a palavra, vamos dizer. Eles falaram que ia ter déficit zero, sinalizaram isso para o mundo, aí agora vai voltar atrás, fica complicado, né? Bem no início, assim, estamos na primeira metade do governo ainda. Então eu acredito que essa possibilidade agora que apareceu com a revisão da meta de 2025 pode ser algo positivo para o contexto de ter um reajuste em 2024. Mas o que eu falei aqui desde aquele vídeo que eu postei lá? Eu falei, cara, eu não acredito que venha inteiro isso aqui, mas se vier 30% disso aqui, já está maravilhoso, já melhora muito a nossa carreira e que provavelmente, isso eu falei em vídeo, já comentei, já respondi as pessoas que perguntaram, provavelmente isso vem parcelado, porque eu lembro quando eu entrei na Rural, o reajuste que foi dado na época foi um reajuste parcelado. Eu entrei, meu salário que eu fiz no edital era um, eu entrei ganhando outro e poucos meses depois já virou outro. Foi assim, uma sequência, né? Então eu acredito que o governo pode bater o martelo junto aos técnicos de tipo assim, ó, vamos encerrar a greve e o acordo é esse. Eu vou te dar tantos por cento agora, tantos por cento ali, tal, e a estrutura da carreira vai ser modificada. Hoje nós temos 5 níveis, A, B, C, D, E, né? E eu mostrei isso, expliquei essa estrutura também nesse vídeo anterior, que você pode assistir aí. Passaria a ter 3, só que não de uma forma... não seriam exatamente 3 níveis. Manteria os 5, só que A e B ganhariam a mesma coisa, C e D ganhariam a mesma coisa. Que é uma forma de fazer o que o grupo de trabalho tinha proposto sem esbarrar em questões jurídicas de transformação de cargo e escolaridade diferente e tal, que acontecia no passado, né, no serviço público. Enfim, essa é a situação. Vou até mostrar aqui, né, a conclusão que eu chego hoje não é muito diferente da conclusão que eu cheguei 9 meses atrás. O comentário aqui do Marquinhos falou, ótimo, obrigado pelos esclarecimentos, Guidion. Espero que o governo reestruture a carreira dos tais. A prioridade, eu respondi, né, caraca, eu tô falando tanto que eu tô engolindo as palavras aqui, só um segundo. A prioridade é colocar em pauta e apresentar as propostas. Há muitas propostas excelentes. Ainda estava na época dos grupos de trabalho ainda, né? E as reuniões específicas. Na prática, se conseguirmos 30% de tudo que está sendo pleiteado, já estaremos falando de uma verdadeira revolução na carreira. E eu não estou falando só do salário. Quando eu falo 30% do que foi pleiteado, eu não estou falando só disso aqui. Outras coisas foram solicitadas. Está vendo essa mudança aqui, ó? Na quantidade de evoluções possíveis com o incentivo... não incentivo à qualificação, com a progressão por capacitação. Sobre o incentivo à qualificação, tem a possibilidade da gente ter o RSC também, que daria um novo patamar para você. Por exemplo, você tem uma pós-graduação, você pode receber um incentivo de doutorado já através de um processo ali, de uma avaliação. Resumindo muito para você, tá? Mas enfim, tem outras várias coisas aqui que ajudariam a melhorar bastante a carreira, tá? Aqui está a proposta, esse link vai estar disponível aí para você. E a minha opinião hoje é essa. Minha opinião é que a greve vai dar resultado, a greve está muito forte, o engajamento está muito alto. Agora, com a adesão dos professores mais ainda, a quantidade de universidades já está botando uma pressão no governo, porque talvez o governo tenha subestimado, não tenho certeza, a força que a categoria teria para fazer esse movimento acontecer. E o movimento veio forte. O governo está com muito medo de que outras categorias entrem em greve também, então provavelmente ele vai trazer uma contraproposta boa. É isso que eu acredito e eu espero muito, né? Amanhã, dentro desse contexto, eu imagino ali que, em valores aqui, desde o início eu achei que era um sonho, seria muito bom, mas pouco provável. Agora, uns 30% disso aqui, da distância, saca? Você pega o valor que é hoje, pega essa planilha, 30% dessa distância. Eu acho que é possível. E é isso, cara. Esse foi meu vídeo de hoje. Muito obrigado por você ter assistido até aqui.
Deixa um comentário se tiver alguma dúvida. Lembra de se inscrever no canal se gostou do conteúdo para ver mais conteúdo como esse no futuro. Até a próxima. Partiu!